Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos de Ideal Espírita, companheiros, da Web Rádio Cristo Consolador. Estamos iniciando nesta segunda-feira, manhã fria aqui na Bahia. São Paulo parece também, pela nossa amiga Kátia ali, né? Então, nós estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, Marília, Kátia, temos esse compromisso de todas as segundas, às 8 horas, estarmos aqui juntos, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, o aprendizado da nossa amada e querida doutrina dos Espíritos. Então, a gente agradece, em primeiro lugar, a Deus pela vida, a Jesus por ser nosso guia e modelo, e aos Espíritos, bons Espíritos, por nos inspirarem. É evidente que agradecemos também a você por estar do outro lado, nos incentivando, compartilhando e refletindo conosco acerca dos ensinamentos de Jesus. Então, fica aí o meu bom dia para todos, que esse programa seja bastante reflexivo para todos nós. Meu bom dia para a Marília, aqui do meu lado, e Kátia, do outro lado, a 1.000 e tantos quilômetros de distância, querido? Então, um bom dia para você também e para todos. Marília? Bom dia, Delcio. Bom dia, querida Kátia. Um grandioso e afetuoso abraço para você e sua família. Antes de mais nada, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome, refletindo, repensando, refazendo e, acima de tudo, que seja uma semana assim, de muito aprendizado, proveitosa, não só no sentido de estarmos aqui falando um pouquinho, cada um trazendo à baila os assuntos de hoje, dos itens de hoje, do capítulo de hoje, mas também que estejamos naquele bom combate conosco mesmo, de estarmos tentando cada vez mais nos melhorarmos nas nossas ações, pensamentos, atitudes para com o nosso próximo, que automaticamente nós estamos no caminho certo para a autoiluminação. E um grandioso abraço também para as nossas irmãs que nos acompanham aí, aquelas que deixam o nominho ali, que mandam a mensagem, ou mesmo aquelas que ficam no anonimato, mas sabemos que muitos estão por aí nos ouvindo e ouvirá depois que essas reflexões do Evangelho de hoje possam vir de encontro ao que o coração de cada um esteja necessitando ouvir. Em primeiro lugar, ao nosso mesmo. Paz e luz com Jesus sempre. Kátia? Eu venho aqui desejar um bom dia a todos, que todos nós possamos ter uma excelente semana. Bom dia, Delcio e Marília, meus queridos amigos. Aqui em São Paulo também está frio, Está bem frio mesmo, mas
é o período, né, a época que a gente está vivendo, mas não está fácil. Mas que a gente possa ter, né, um bom programa, aproveitar esse momento que a gente fica mais recolhido, né, no lar, para a gente refletir, para a gente aprender, pensar mesmo, meditar sobre as nossas atitudes, e que esse programa, com base, né, que nós fazemos no Evangelho segundo o Espiritismo, cada dia um tema, que a gente possa, né, trazer um pouquinho de luz àqueles que procuram conhecimento, aqueles que procuram iniciar seus estudos, iniciar a sua meditação, a sua reflexão sobre a própria vida. Né? Agradeço a oportunidade, Delcio Marília, meus queridos amigos, muito obrigada, e que a gente possa fazer um bom programa, levando aí bênçãos e consolações a todos, e um bom dia também às nossas queridas ouvintes, nossos queridos ouvintes, especialmente Verinha, Albertina, a Célia, a Ivone, a Cris, né, que sempre estão conosco aqui, mas aqueles que virão depois também, ouvirão depois, que recebam o nosso abraço aí afetuoso, né, e muita gratidão. Vamos iniciar aí, né? Então vamos lá. Nossa mensagem de hoje, como sempre, do Pão Nosso, né, que a Maria vai estar lendo aqui. E a nossa mensagem de hoje é Espiritismo na fé. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus está em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm, para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa, ouvindo o mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo, em todas as instituições da fé. Há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem, em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes. Expulsarão a treva e a maldade e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. E a gente observa, assim, né, nessa mensagem de hoje, que em todos os tempos sempre teve esse contato com todos aqueles emissários que passaram pela Terra, esse contato do mundo material com o mundo espiritual.
Mas aqui, o que mais me chama a atenção é que aqui fala assim, né, que de nós que somos esses retardatários, todos nós que ainda estamos aqui nessa luta incessante, né, porque não fala assim de facilidades que vamos ter. E é tão interessante que eu estava assim, lendo isso aqui, refletindo sobre essa mensagem de hoje, e nesse entrelaçamento com o próprio capítulo do Evangelho de hoje. Nós não teremos facilidade, nós não teremos privilégios por, de repente, ter essa mediunidade mais ou menos aflorada. Por alguns médios têm, em mais ou menos grau, uma vez que o livro dos médios diz que é aquele que sente a presença dos espíritos em maior ou menor grau, portanto, és o médio. Mas fala de lutas e sacrifícios para que consigamos essa paz. E não é a paz no mundo exterior que nós imaginamos, mas é essa paz conosco mesmo, essa paz de consciência. Porque a gente vê nas obras aí, nos livros que a gente lê, de tantos que passaram aqui pela Terra, que dedicou sua vida à causa do bem, a essa autoiluminação, e que no seu momento de desencarne já tinha ali uma pleiade de espíritos auxiliando no seu desencarne, recebendo esse irmão, essa irmã que por aqui passou e que dedicou sua vida em prol do seu semelhante. Não é ir para os templos religiosos e bater no peito e dizer eu sou médio, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque médio nós somos em tempo integral. É natural que o exercício da mediunidade ela deve ser exercida no lugar apropriado, dentro da casa espírita, onde nós temos esse amparo espiritual dos benfeitores espirituais da casa, dos médios que estão ali na corrente. Nós estamos ali desligados das coisas materiais, das dificuldades do nosso lar e concentrados no que estamos fazendo ali. Mas médios nós somos o tempo todo, quer seja através da intuição, daquele pensamento que é uma fração de segundo. E é interessante que ontem eu estava conversando com a minha mãe e ela ainda falando, né, que a minha mãe, como católica, ela fala a iluminação do Divino Espírito Santo, que no fim é a mediunidade do mesmo jeito. Quando nós temos essa fração de segundo, que ela ainda falou assim, quando o Divino Espírito Santo sopra no nosso ouvido, é aquilo ali, é o start, né? Que a gente fala. Às vezes é a girada de chave que nós precisamos na nossa vida, mas nós não estamos tendo essa observância nos sinais que o mundo espiritual nos dá. E às vezes é para uma mudança de atitude, é para não estacionar o nosso carro ali num lugar que não seja apropriado, é para não atravessar a rua naquele momento. São pequenas coisas e que nós não estamos observando, nós vivemos distraídos. É para não falar algo que às vezes nós vamos passar a vida toda nos questionando e nos culpando por ter falado algo que causou dor em alguém, porque por mais que a gente pede desculpa, mas a marca ficou, a cicatriz ficou. Nós falamos na hora errada, no momento errado, e talvez não era nem para termos aberto a boca para falar. Então, é essa observância o tempo todo que nós temos que ter. Não é com quem está lá fora, não é com quem está vivendo a sua vida, não é com a fruta verde, como dizia seu Ayrton. Não é com aquele que ainda não possui o conhecimento. Mas tudo que a gente fala aqui é principalmente para ser aplicado na nossa vida.
é nós que estamos buscando esse processo de amadurecimento, de conhecimento e, acima de tudo, de prática. Então, que nós possamos estar assim, né? E só trazendo aqui à tona também, que eu não ouvi aqui o nome, né? Mas que me veio muito na memória, assim, a própria visão do próprio Paulo de Tarso com Jesus, né? Quando ele ia ali perseguindo e atrás era Ananias, né? Era Ananias que já divulgava o cristianismo, e ele estava em perseguição atrás de Ananias quando teve aquela visão esplendorosa de Jesus e que literalmente caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo, mas é claro, caiu também da sua arrogância, do seu... Sua incredulidade. Exato, da incredulidade sobre o Cristo, dos seus... da sua mente doentia, do seu poder, que usava isso, como a gente vê até hoje, né, de muitos que usam esse poder, entre aspas, para perseguir, para dominar, até para tirar vidas, esse abuso de poder. Então, eu me lembrei muito do Paulo. Eu falo Paulo porque é um dos mais recentes assim que a gente lê a obra, e eu acho que quem lê Paulo Estevão nunca esquece essa mudança transformadora. Mas não vamos esperar por esse milagre de ver Jesus para cair também, né? Para cair por terra, para que a nossa incredulidade e a nossa arrogância, a nossa falta de fé, a nossa soberba caia, né? Os nossos melindres caiam. Vamos ver Jesus todos os dias, nos olhos daqueles nossos irmãos que estão pelas ruas, principalmente nesses dias aí tão frios, às vezes necessitando de um cobertor, de um agasalho, de um prato de alimento. Vamos ver Jesus, porque Jesus diz que onde estará um desses nossos irmãos, ele também estará. Para que a gente comece a fazer essa nossa autotransformação. E como dizia um velho e bom amigo da gente, que eu sempre lembro dele, com muito carinho, com muito amor, era um verdadeiro pai, no sentido espiritual, as lições que ele passava. E ele já virou uma estrelinha, perfume fora do frasco. E ele sempre dizia: é minha filha, a doutrina dos espíritos não é para os fracos, é para aquele que perseverar até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor Isoldino Rezende, minhas vibrações de hoje é para o Senhor. Que hoje eu falo do Senhor, sim, com muita emoção. Que o Senhor muito nos ensinou. E paz e luz a todos. E vamos aí. E só completando, você colocou o nome dele, é um dos mentores espirituais da nossa rádio, né? Que foi ele que nos inspirou a criar esse trabalho, né? Então, fica aí, né, o adendo, a deixa que você disse aí para homenagear esse querido espírito, né? Que conviveu conosco e que hoje está nos inspirando mais esse trabalho. Bom, eu vou fazer o ponto do Evangelho e deixo o início do nosso tema de hoje para a nossa irmã Kátia. Agora você boleou no nosso ponto fraco aqui com os nossos queridos... A nossa prece. A nossa prece antes. A prece. A emenda já faz. E já vamos assim, com esse sentimento de gratidão em nossos corações, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, a Jesus, nosso mestre por excelência, pelos seus exemplos de fé, de renúncia, de perdão, de amor ao próximo, a nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa sempre nos envolver no seu manto azul de luz, nos dando todo o amparo e sustentação, agradecendo também aos mentores dessa rádio, aos nossos mentores individuais, aos mentores do nosso lar. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade
que está sempre nos amparando e nos intuindo. E assim, Pai, nesse sentimento de gratidão, de amor fraterno em nossos corações, nós já vamos te agradecendo com a oração que o seu Filho nos ensinou quando esteve encarnado entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos, Pai, de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso ponto do Evangelho caiu aqui no capítulo, deixa eu me ver, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? E o item é o item 11. Não julgueis para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para não ser julgados, pois sereis julgados conforme houver julgado os outros. E aplicar-se-á a vós na mesma medida aquilo que aplicastes contra ele. Mateus 7, 1 e 2. Então os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo testá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e lhe disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se, um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu sozinho com a mulher, que lhe estava no meio da praça. Então, Jesus levantou-se de novo, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou. Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide e, no futuro, não peques mais. A passagem do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de 3 a 11. Bom, essa lição ela vem nos ensinar a questão dos julgamentos que nós fazemos, dos pré-julgamentos que nós fazemos, né? Jesus deixando essa grande lição, dizendo que tudo aquilo que aplicarmos aos nossos irmãos, nós estamos aplicando a nós mesmos. Então, é preciso a gente refletir sobre esses ensinamentos, nessa forma de adultério, que nós adulteramos as coisas, né? É claro que a lei de Moisés vai falar sobre o adultério no sentido conjugal, no sentido homem e mulher, mas Jesus ele amplia esse adultério até pelo pensamento, né? Até pelo nosso pensar. Então, o adultério é uma forma de adulterar qualquer coisa em relação às pessoas, né? Qualquer maneira de promover, né? De promover ganhos, a outros as desordens, as calúnias, né? Ganho fácil, adultera papéis, adultera documentos, adultera assinaturas, tanta coisa, adultera né, tanta coisa. Que a gente tem que refletir sobre isso. Então, meus irmãos, no fundo, a doutrina também traz a questão da lei de ação e reação. Nós já herdamos a lei de causa e efeito, né?
e hoje nós teremos a lei de ação e reação. Ou seja, ainda recentemente nós falamos sobre, ainda agora, estudando aqui, nós falamos sobre a questão do plantio. Se eu quero colher uma fruta no futuro, é claro que eu tenho que lançar a semente ao solo e tenho que cuidar disso, que no futuro eu vou colher essa fruta, com certeza. Ainda que não eu diretamente, mas todos aqueles que comungam, que estão sempre do nosso lado ali. Essa fruta, ela vai frutificar, essa árvore, ela vai frutificar, ela vai dar frutos. E assim Jesus recomenda para que nós não façamos nada de mal, nada de errado contra o outro. Nós temos que fazer, em primeiro lugar, essa autocrítica é a nós mesmos. Será que nós interrogamos a nossa própria consciência de como estamos agindo diante do outro? Porque há quem mais tem, mais é dado. Se nós já temos uma compreensão dos ensinamentos de Jesus, por pequena que seja a passagem do Evangelho, da Bíblia, por pequena que seja que nós já lemos, já entendemos um pouquinho, nós temos que respeitar até mesmo os desafios do nosso irmão, né? Do outro, a compreensão do porquê que ele passa por aquele processo. Vamos auxiliar? Naturalmente, é uma forma de caridade. Mas auxiliar não significa querer a mudança dele instantânea, porque não existe, querer que ele faça aquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos interferindo no livre-arbítrio dele, ele vai ter o tempo dele, ele vai alcançar essa vitória, na medida que ele for amadurecendo, que ele for aprendendo com os próprios erros, tombando, levantando, caindo e seguindo, é evidente que ele vai acordar para a vida. E quando eu falo acordar para a vida, não é para a vida física, é para a vida espiritual. Ele vai ver que ele está aos poucos cometendo, como nós já sabemos, um suicídio até mesmo inconsciente e trazendo isso para o consciente. Então é interessante a gente refletir nessa passagem do adultério, nessa passagem de ferir os outros, de magoar os outros, de tentar fazer com os outros aquilo que não queremos que aconteça conosco. Então, fica aí a reflexão. É claro que ela é muito ampla, aqui é só 2 ou 3 palavras, mas que cabe o Evangelho. O Evangelho está tão vivo nos nossos dias por esse motivo. Porque cabe reflexões, porque cabe aprendizado. Então, fica aí a reflexão para todos nós. Meus irmãos, só lembrando a todos que a partir desde antes de ontem, né? Ontem e hoje, nós estamos transmitindo este programa também pela TV Cristo Consolador. É um espaço nos cedido pelo Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, lá do Rio de Janeiro, onde eles divulgam os trabalhos da doutrina, que é o provedor, né, do canal, e que nos dá esse espaço da TV Cristo Consolador. Antes eles nos davam a TV Abel, agora ele criou esse espaço para nós, que todos os programas da Web Rádio, eles têm essa transmissão pela TV Cristo Consolador. Mas como acessá-la? Então você vai entrar no www.ceasa.org.br. E aí você tem também a TV Cristo Consolador transmitindo lá ao vivo os nossos programas aqui da Web Rádio Cristo Consolador. Tá? Um abraço para nossas irmãs Vera, Albertina, Célia, né? E para todos que estão conosco aí. Se desejarem, podem fazer suas manifestações, deixar suas reflexões aqui também, que será lido por todos nós aqui e colocado no ar aqui, tá bom? Um abraço. Aí eu vou pedir à nossa irmã Kátia que ela possa iniciar o nosso capítulo de hoje, né? O nosso item, e dar sequência aí às nossas reflexões. Então vamos lá, né? Eu estou aqui já em êxtase ouvindo Délcia Marília, falando de Jesus. Quando a gente está como ouvinte, a nossa alma se eleva muito mais. É muito bom ser ouvinte, né? A gente precisa bastante dessas lições, de ser lembrado, né? Recordado dos ensinamentos de Jesus. Então, bora aí para o tema principal de hoje, que é um tema bem importante
e um tema de muito cuidado que a gente tem que tratar com todo o carinho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui o tema de hoje é do capítulo 26, né, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje os itens são 7, 8, 9 e 10, que trata sobre a mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique privado dela e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber o encorajamento e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem, assim, obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las sinceramente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. O texto continua, vou parar por aqui, porque já dá para a gente começar a nossa reflexão de hoje, nosso ensinamento, né? Vamos aguardando, né, que a espiritualidade amiga sempre nos traga a inspiração necessária para esse momento, porque é um momento em que as palavras devem ser bem traçadas, bem ditas, aliás, devem ser bem medidas, para que não haja interpretação equivocada sobre esse texto. Aqui, né, no início, no primeiro parágrafo, no item 7, aqui fala, né, sobre a mediunidade, que Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o pobre fique privado e pode dizer, não tenho fé porque não a pude pagar. Então já começa aqui um tema principal, né, sobre essa questão. E fala também aqui, tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. E aqui eu só diria mais, né, por toda parte, em todas as épocas existiram médiuns. E a gente vê registros aqui, inclusive na Bíblia, sobre a mediunidade. Aqui uma importante menção a esse texto da mediunidade, porque a gente observa que a mediunidade ela não é uma situação, não é um dom específico do espiritismo. Isso não nasceu no espiritismo, essa faculdade não nasceu no espiritismo. Essa faculdade é do ser humano, é da humanidade. É um presente que Deus traz a qualquer um da humanidade em todas as épocas da humanidade, inclusive, já tem registro sobre a questão da mediunidade. Então, vamos frisar aqui que o Espiritismo, o que ela nos traz, é somente o estudo sobre a mediunidade. Um estudo mais abrangente, o primeiro estudo, inclusive, sobre a mediunidade registrado, que Kardec trouxe para nós, compilado, para que a gente possa entender a nossa própria mediunidade, entender a mediunidade das pessoas que buscam o tratamento dela, o conhecimento dela,
querem tirar dúvidas sobre a mediunidade. Então, o Espiritismo nos traz um estudo sobre a mediunidade, um estudo bem aprofundado, inclusive. Mas ela não é uma faculdade que ela é nascida do Espiritismo. Com isso, a gente observa que a gente vê já registros da mediunidade, talvez seja o único registro da mediunidade na Bíblia, que é um livro, né, que traz aqui o Velho Testamento, de épocas bem remotas em relação ao ano que nós vivemos hoje, em 2024, né, porque 2024 se conta a partir do nascimento de Jesus. Mas o Velho Testamento é muito mais antigo do que o nosso mestre, é muito mais velho, né? Então são registros, é um registro, né, bem antigo mesmo, antes do Cristo, antes da vinda do Cristo no mundo. Se trata da passagem de Saul, do rei Saul. Ele, naquele desespero de ver o seu povo atacado e dizimado pelos filisteus, ele vai buscar a feiticeira de Endor, de uma aldeia, né, que existia naquela época, a aldeia de Endor. Ele foi disfarçado, procurar a feiticeira, e ele queria muito que fosse convocado o profeta Samuel, porque o profeta era realmente, né, um profeta que trazia informações importantes, era um médium muito, né, muito bom, um médium que era temente a Deus, então ele trazia informações do plano espiritual, né, as inspirações que ele recebia, os avisos que ele recebia, e que eram realmente avisos sérios, que foram constatados depois a sua veracidade pelo próprio povo ali da época. Ele partiu, né, para o plano espiritual, desencarnou, e Saul, né, o rei Saul, naquele desespero da guerra que existia contra dos filisteus contra o seu povo, ele foi buscar alguma informação do próprio profeta Samuel desencarnado, através dessa feiticeira de Endor. Chegando lá, a feiticeira, ela tinha muito medo, logicamente, né, de ser punida, porque não era um exercício aberto também da sua faculdade, da sua mediunidade. Ela poderia, né, ser morta, poderia ser punida, castigada, porque não era... Hoje, né, nós temos liberdade das nossas faculdades, mas naquela época não havia faculdade nenhuma, proteção nenhuma a essa faculdade. E se acaso você desse alguma informação que fosse contrária a alguma autoridade, que não queria ouvir aquilo, né, que foi uma informação que pudesse ali mexer com a consciência de alguma autoridade da época, logicamente que poderia ser punida e castigada, até morta. Quando ela percebeu que era o rei Saul que estava procurando, ela ficou muito temerosa e com muita raiva, inclusive. Ao passo seguinte, ela acabou convocando o próprio espírito de Samuel, do profeta, só que ela convocou o espírito dele, mas não se sabe exatamente que espírito que se apresentou ali. Porque a gente sabe que os espíritos, eles vêm trazer, os espíritos que têm um compromisso com Deus, um compromisso com a verdade, que são espíritos sérios, que não estão aqui para vir trazer respostas para nosso bel prazer. Então, a gente não sabe qual tipo, qual classe de espírito que se apresentou ali para a feiticeira para trazer respostas para o rei. Mas o fato é que um espírito se apresentou, né, como o profeta Samuel, e trouxe uma grave advertência para o rei Saul, dizendo que como ele não obedeceu aos ensinamentos de Deus, ele foi contra as ordens que Deus enviava, ele acabou ficando desprotegido, vamos dizer assim, meio que desprotegido, e acabou acatando, né, trazendo para o seu povo aquela guerra, pela falta de obediência aos ensinamentos de Deus, às advertências de Deus que os profetas já haviam trazido ali para ele, né? Então ele ficou muito temeroso, se criou uma situação complicada, logicamente, né? E esse tema está na Bíblia, né, no Velho Testamento, é bom a gente conhecer. Então aqui é só para a gente trazer o primeiro registro que nós temos de mediunidade na Bíblia, que é o livro, né, do Velho Testamento, que é muito antigo. Então a gente vê aí, né, chega à conclusão de que a mediunidade realmente ela não é uma faculdade própria do Espiritismo. Ela já tem registros bem antigos, já na Bíblia, inclusive, para a gente poder estudar. E tem tantas outras, né, tantos outros registros sobre
pessoas, né, que veem espíritos, que têm contato com espíritos, que falam que os espíritos lhe repassam, né, através dos seus ouvidos, da sua mente, mas não é próprio do espiritismo. Mas aí fica para nós assim um registro da história. Agora, voltando, né, para o tema do Evangelho, que fala sobre a questão da mediunidade gratuita, a gente vê que é uma faculdade que todos nós podemos adquirir, todos nós temos essa faculdade em maior ou menor grau. Agora, qual que é o passo importante para nós? O que nós fazemos com essa faculdade que nós recebemos? A faculdade, sendo gratuita, ela nos deve trazer para nós conhecimento do mundo que nós não estamos convivendo atualmente, porque estamos como seres encarnados. Então, nós podemos fazer inúmeras coisas, inúmeras obras de Deus em contato com os espíritos. Aqueles que são médiuns, eles têm o dever, inclusive, alertado muito, né, nas escolas espíritas, para que a gente estude e se conheça qual que é o nosso grau de mediunidade, qual o tipo da nossa mediunidade, e principalmente como que nós devemos agir de acordo com a mediunidade que nós recebemos, né, para trabalho gratuito, né, no lugar em que nós estamos inseridos, se nós estamos atendendo em algum lugar, como igreja, como centro espírita, inclusive. Só que muitas pessoas não têm ainda vontade de estudar a codificação espírita. Quem está de fora do espiritismo não tem coragem, não tem vontade, tem medo, inclusive, tem preconceito, e acabam que não se conhecem a fundo a própria mediunidade e como lidar com ela. E muitas vezes tem que recorrer à casa espírita para poder aprender. E aí percebe que a casa espírita ela nos traz um leque de inúmeras possibilidades de trabalho com essa ferramenta tão importante que nós recebemos. É um dom, é um presente dos céus. E se nós recebemos esse presente, nós precisamos de tratar com imenso carinho. Então fica aí a questão. Se nós estamos com a mediunidade para trabalhar gratuitamente, porque nós nascemos com esse dom muitas vezes, ou então vamos adquirindo com o passar do tempo, a mediunidade ela vem se manifestando de acordo com que nós vamos, com a nossa passagem do tempo, vamos ficando mais velhos, chegaria um momento de iniciarmos a nossa tarefa. Então, por que nós vamos vender algo que nós estamos recebendo de graça? Fica aí primeiro o questionamento para nós, né? E quando a gente se apega a algo, para receber o pagamento em dinheiro, né, em moeda, né, para fazer o exercício desse dom mediante a paga, ela já perde toda a sua essência. Porque se Deus nos deu gratuitamente, qual que deve ser o nosso pagamento quando nós recebemos uma faculdade tão linda como essa? Para nós recebermos luzes, melhorarmos como pessoa, né? Temos ali inúmeras oportunidades de melhoria pessoal com essa faculdade, exercitarmos a caridade, a fraternidade, bondade, luz para a nossa própria vida. E, em primeiro lugar, com essa verdadeira vontade de exercer o bem, sem receber nada em troca, quem são os companheiros que irão nos acompanhar? Os companheiros espirituais, né? Aqueles que vão nos acompanhar para nos propiciar boas práticas, para curar, para falar, dar recados muitas vezes importantes, trazer mensagens daqueles que já se foram para o plano espiritual. São os espíritos iluminados, os espíritos que já estão num local e numa fase que não estão ali para brincadeira com ninguém. Estão para realmente fazer aquilo que é necessário fazer, auxiliar o próximo e incentivar o encarnado que é médium a fazer o mesmo, a se iluminar e ajudar o próximo, porque ele necessita dessa ferramenta que Deus deu por alguma razão, por um passado faltoso, inclusive, pode ser, por um compromisso que ele assumiu no plano espiritual para ajudar os seus irmãos. Então, quando ele põe um preço, faz uma tabela de preços para as suas faculdades, já perdeu todo o compromisso que ele tem e todo o laço que ele tem com os espíritos sérios, que vêm realmente ajudar. E aí ele passa a ser acompanhado por espíritos que, como até diz o texto aqui do Evangelho, espíritos levianos, que não têm compromisso com a verdade. A pessoa vem buscar uma informação, ela quer saber algo sobre a sua vida pessoal, vem perguntar, o médium cobra, e ali qualquer informação que o espírito traz,
A pessoa pode até acreditar porque ela não está vendo, ela só está ali querendo receber algo que para ajudar a sua própria vida, mas ali o espírito bom, o espírito que tem um compromisso com o amor e com a verdade está muito longe, porque ali já se perdeu tudo aquele compromisso puro e santo que vem através da mediunidade. E é isso que nós devemos atentar sempre com quem vem nos procurar, se nós, inclusive, temos essa faculdade em trabalhar para o bem e para o amor, e sem querer receber valores, né, sem querer colocar um preço no tempo que nós vamos ali parar ali para poder auxiliar o próximo. Então, a mediunidade, ela deve ser exercida, sim, mas com Jesus, ou seja, usá-la gratuitamente. Jesus não foi o maior espírito encarnado aqui que trouxe inúmeros exemplos de cura, de bondade, de amor, e ele cobrou alguma vez? Nunca cobrou nada, muito pelo contrário, Jesus fez todo o seu trabalho, cumpriu toda a sua missão no nosso planeta, sem cobrar uma moedinha que fosse um dracma, como dizia na época, né, as moedas eram assim chamadas, nunca cobrou nada por essa tarefa, por essa missão, né? Então, nós devemos seguir o seu exemplo se nós queremos uma mediunidade importante mesmo, principalmente para nós, porque a mediunidade é a ferramenta que vai fazer com que nós melhoremos, nos elevemos. Então, vamos pensar, se nós recebemos uma mediunidade, um dom tão importante, e principalmente quando estamos no Espiritismo, já sabemos, né, logo de antemão, o que devemos fazer com ela, por que nós vamos colocar um preço sabendo que ali vai se perder todo o valor do nosso trabalho, né? Se nós precisamos aqui estar nesse planeta para exercer a caridade, como é que nós vamos vender uma prática que nós devemos doar, né, para se melhorar como pessoa? Nós vamos fazer disso uma profissão? Muitas vezes tem pessoas que têm presciência do futuro, nós vamos vender essas informações para as pessoas, nós vamos vender nosso dom de cura, que nós recebemos uma oferta de Deus tão maravilhosa, nós vamos dar um conselho para uma pessoa seguir o seu caminho, decidir a sua vida com base numa tabela de valores? Não, a gente não pode, né, fazer dessa forma, porque aí estaremos trazendo muito mais karma para nós. Se nós viemos no planeta com a faculdade da mediunidade para exercer, né, essa faculdade, porque nós nos comprometemos pelo nosso passado faltoso, nós estaremos ali somente captando mais débitos para nossa conta ainda. Teremos ainda que exercer próximas e próximas encarnações ainda para aprender a fazer o melhor que nós recebemos com os nossos dons, né? Então, o dom da mediunidade é um dom que deve ser observado com muito carinho. Se ela começa a aparecer e surgir em nós, vamos pensar o que nós devemos fazer com essa ferramenta que veio de graça, que caiu no nosso colo, porque nós precisamos de melhorar em algum aspecto. E por isso Allan Kardec deixou registrado sobre essa questão do Evangelho um conceito muito importante que nós devemos observar, meditar sobre ela, nós médiuns, todos que nós que exercemos e trabalhamos com mediunidade, precisamos de atentar sobre isso. Então ele disse, né, deixou esse conceito para nós: aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, o que é preciso para nós mantermos a conexão com o mundo espiritual maior, com os espíritos de luz, os espíritos devotados ao bem? É fazermos aquilo que nós precisamos fazer, levar esse dom que nós recebemos de Deus com humildade, com serenidade, com seriedade, com responsabilidade. Procurar aqueles que trabalham com luz, que trabalham já com mediunidade, né, há muito mais tempo, que a gente vê que são exemplos que exercem de pessoas que exercem com amor essa faculdade. Então, a gente tem que procurar essas pessoas para nos auxiliar. Como trabalhar seriamente com essa faculdade que eu recebi? Por que a mediunidade está comigo? O que eu tenho que fazer com ela? E qual é o melhor papel que eu tenho que desempenhar com a mediunidade? E a gente vai ter inúmeras pessoas que falam:
as suas experiências, que contam seus casos, e aí a gente aproveita o que é de melhor para nós. O que é legal para aqueles que estão iniciando nesse caminho da mediunidade, que descobriram essa faculdade? Já ter experiências passadas de outras pessoas, né, buscar o conhecimento, ver o que foi ali feito de errado, o que aquelas pessoas falharam. Muitas vezes elas falam, olha, não faz isso porque eu já fiz e falhei, e aí você poder fazer o melhor com o seu papel de médium. Né? Porque aí você já não vai querer mais falhar como aquelas pessoas falharam, porque elas tiveram a humildade de colocar ali em pauta os seus próprios erros, para falar, olha, não faça isso que eu fiz, faça dessa forma que pode te auxiliar melhor com essa ferramenta. E aí você pode começar mais acertadamente esse caminho glorioso que é da mediunidade. Né? A gente começa a trabalhar com a mediunidade, a gente vê quantos espíritos, né, tanto encarnados quanto desencarnados, vêm nos procurar, tanto para resolver questões materiais e quanto questões espirituais. Seres que já desencarnaram, que estão vagando no mundo, que estão ali sofrendo, não conseguem encontrar o seu caminho e vêm buscar, através do médium, uma passagem para fazer o seu desabafo, contar suas histórias, pedir o auxílio. E muitas vezes, na maioria, eles aceitam, porque são espíritos sofredores. Aqueles que não aceitam, que ainda estão no mal, deixem que um dia vai chegar também o dia que o sofrimento vai bater pesado e eles vão encontrar uma porta também da mediunidade para que vá se abrir para ele, e ele vai, né, aceitar o momento do seu auxílio. Mas quantos espíritos já estão nessa questão do sofrimento e já, quando recebem o auxílio, já aceitam rapidamente e acompanham os espíritos iluminados para as colônias espirituais, através do quê? Da mediunidade, da porta que o médium abre. E aí você vai falar, olha, você vai falar para o espírito, então tá bom, eu te auxiliei, ou então você vai falar para o local que você está ali exercendo essa faculdade, que te abre as portas para você trabalhar, vai falar, olha, eu auxiliei, então eu auxiliei tantas pessoas hoje, então eu vou cobrar X por cada pessoa. E aí, onde fica o mérito do seu trabalho? Que deveria ocorrer por mera doação, com amor e com devoção. Já se perdeu todo ali o seu papel, né? Já perdeu todo o seu valor, né? Esse papel. Então, a mediunidade, ela não é uma habilidade que nós temos porque somos pessoas melhores do que as outras, porque nós vamos fazer tudo que uma outra pessoa comum não faz. Não, realmente é um trabalho muito bonito, é uma faculdade e um dom muito maravilhoso e bonito. Mas não devemos nos envaidecer, não sermos egoístas, não devemos ser orgulhosos dessa faculdade, porque não é uma profissão que nós temos que exercer, como a gente vai, né, nas fábricas, nos escritórios, nas indústrias, nos comércios, vai lá, bate ponto, exerce o trabalho, no final do mês ou no começo do mês recebemos o nosso salário para a questão material, porque a faculdade que nós temos para aprender algo aqui no planeta Terra, para a gente exercer uma profissão para se alimentar, para se vestir, para morar bem, a gente estuda ela aqui, né? Então, a gente vai, desde o início dos bancos escolares, a gente vai aprendendo o abecedário, a gente vai fazendo provas, a gente faz curso profissionalizante, a gente aprende na presente encarnação. Então, cada encarnação, a gente pode aprender uma profissão, mas a gente não recebe ela gratuitamente, a gente vai aprender, né? A gente vai buscar aqui os ensinamentos do mundo material para exercer essa nossa faculdade também de aprendizado, para ter uma profissão e nos sustentarmos aqui. Agora, a faculdade da mediunidade ela é diferente. A gente não paga, não faz um cursinho pago, não tem um abecedário para ela, para a gente receber essa faculdade, não. Ela é um dom recebido por Deus, que nós recebemos, que nós vamos observando a nossa faculdade ao longo da nossa vida, e ela é gratuita. Nós nem sabemos como ela chegou até nós, mas nós sabemos que ela está lá. Então, é diferente da profissão que nós exercemos no mundo material. A gente vê essas claras diferenças, por isso que recebemos gratuitamente, não precisamos fazer esforço nenhum para termos a mediunidade, já indicando que nós devemos fazer com essa ferramenta, dar de graça o que de graça recebestes, né? Então, Allan Kardec deixou um livro aí para nós, dos estudos que ele fez, um trabalho glorioso para todos os médiuns, primeiro para ser humilde, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo.
Estudando o Evangelho, a gente sabe como a gente pode exercer a humildade, o amor, a prática do bem, como Jesus fez, tantas lições que ele deixou. O livro dos médiuns é para os médiuns, para todos, né, em geral. Porque todos, né, como eu disse no início, são médios em algum grau. Mas para aqueles que as têm mais ostensivamente, estudem o livro dos médiuns, estudem o livro dos espíritos, porque tem informações muito claras, né, para você saber se posicionar nesse mundo da mediunidade e saber como exercer ela da melhor maneira possível. Então, nós temos diversas formas de mediunidade, especialmente a curadora. Então, para aqueles que têm essas faculdades, que doem os seus melhores fluidos, cumpram com amor e carinho a sua tarefa, doem com amor esse bem viver, né, com o exercício da mediunidade. Façam o melhor dela, não se perca na vida e não deixe que essa faculdade vá embora sem que você tenha feito o melhor uso dessa ferramenta. E isso é o esclarecimento dos espíritos que deixam para nós. Se eles, que são os espíritos, que sabem muito mais do que nós, vamos seguir, né, com essa ferramenta da melhor maneira possível, como instruir os espíritos amigos, os nossos mentores principalmente. Então fica aí a lição da espiritualidade para a gente aí do Evangelho. Muito importante também, dentro de tudo que a Kátia trouxe aí para nossas reflexões, o autoconhecimento, porque através desse autoconhecimento, da própria avaliação dos nossos pensamentos e sentimentos, é que nós também vamos saber distinguir, porque nem tudo é mediunidade. Às vezes nós estamos querendo algo e vamos justificar que é mediunidade, e na verdade não é. Estamos sendo aí instrumento até de algum irmão sofredor, de algum irmão que zombeteiro. Então, nós temos que ter também esse bom senso. Importante também a gente estar avaliando o nosso comportamento, os nossos pensamentos, a nossa vivência diária, porque eu diria que é praticamente impossível a gente querer exercer um trabalho dentro de uma denominação religiosa, doando energias positivas, energias salutares, energias de cura, um passe renovador, se nós acabamos de ter uma desavença na nossa casa, se nós estamos com o nosso coração cheio de mágoa, de rancor, de amargura. Então, é importante a gente ir trabalhando esses nossos sentimentos, o nosso comportamento. Vamos ter dificuldades? Vamos, porque nós vivemos com outras pessoas, nós vivemos em sociedade. No entanto, nós não podemos estar acumulando em nosso coração esse tipo de sentimento, porque isso é um atraso, não só para nosso crescimento moral, principalmente nosso crescimento espiritual. Se o outro, de alguma forma, falou algo, nos ofendeu, fez algo que nós achamos que foi injusto, vamos tentar conversar. Se a conversa não foi possível ou não resolveu, vamos perdoar e seguir o nosso caminho, que com certeza será melhor proveitoso e teremos maior rendimento no nosso trabalho espiritual do que ficar guardando sentimento que não vai nos levar a nada e ainda vai ser um entrave no nosso trabalho espiritual, que vai ser essa doação que nós fazemos dentro do trabalho que exercemos na casa espírita ou no templo religioso, não importa qual seja. Mas todos nós somos médios, em maior ou menor grau. E isso foi muito bem aqui enfatizado pela Kátia, que independente das religiões ou das épocas, desde mesmo antes do Cristo, sempre houve, né, esses registros da mediunidade em evidência e da presença dos espíritos, daqueles que já partiram. Foi muito bom, viu, Kátia? Hoje foi uma aula maravilhosa. Gratidão por tudo. Só para finalizar, rapidinho aqui, a gente deve sempre lembrar, né,
na observância do próprio Moisés, porque combatia a prática ilegal do desenvolvimento das revelações, né? Que é o processo mediúnico hoje que nós temos. Então, assim como Moisés combatia essa prática ilegal, né? Interesseira, porque era uma prática interesseira, toda e qualquer prática dentro do processo mediúnico interesseiro deve ser combatido. Deve ser combatido por nós. Então, nós temos que prestar bastante atenção. É como a Kátia diz, mediunidade com Jesus é uma coisa, mediunidade em si só é outra, né? Todos nós podemos ser médios. Podemos exercer um papel mediúnico, um papel de mediunidade. No entanto, mediunidade ela deve ser aplicada com Jesus. Porque ela é um processo de autoajuda a nós mesmos. Se nós somos médios, é porque nós temos comprometimentos. Né? Mas o camarada ele acha o bambam quando ele vem com vários, dentro de vários processos. Eu sou médio de cura, sou médio de oratória, sou médio de não sei o quê. Coitado dele. Ele é mais devedor do que todos. Então, a ele também é dada essa observação para que ele se policie, para que ele se autocorrija, como Marília falou, para que ele saiba trabalhar. Aí sim ele vai estar encontrando a ferramenta que vai auxiliar ele, que vai auxiliar não só ao outro, mas a ele também exercendo. E já que nós falamos lá na mensagem de várias pessoas dentro do processo, né? Chico, aí nós temos Chico. Marília falou de Paulo, mas eu vou trazer Chico, que foi quem bem soube desenvolver o papel da mediunidade. Questionado por que ele não tirava proveito dessas lições, desses livros que ele editava, ele disse, nada é meu. E é uma lição para todos nós, porque uma vez que o Espírito assina um livro, a autoria dele não é nossa. Ainda que sejamos médios, não é nossa. Nós só somos porta-vozes, já que o papel do médium é porta-voz entre o plano espiritual e a Terra. Então, nós temos que refletir nisso, meus irmãos. Bom, nós estamos já extrapolando o horário, por esse motivo nós vamos ter que finalizar o programa, mas recomendamos aí as leituras dos livros mediúnicos, livro dos médios, né? Mediunidade de Edgar Armand, Mediunidade e tantos outros livros, né? Estudo de livros de Chico, de Divaldo e tantos outros irmãos que trazem aí desse processo mediúnico. Vou finalizando aqui, deixando o meu abraço fraterno a todos, que as lições do amor de Jesus sejam aplicadas todos os dias na nossa existência, que elas nos sirvam de exemplo de conduta. E assim, desejando a você, Kátia, a você, Marília, a nossas irmãs Albertina, Vera, Célia, e a todos que ouvem ou ouvirão no futuro este programa. Uma ótima semana proveitosa, de muita luz. Que assim seja. Graças a Deus. Kátia, uma prece final, se você quiser, pode ir. Eu agradeço também, Delcio e Marília, eu que agradeço a oportunidade, vocês me inspiram muito, já começa o programa já elevando as nossas almas com esses ensinamentos, e só para deixar aqui frisado, que o texto, né, do rei Saul se encontra no livro de Samuel, no Velho Testamento, capítulo 28, né, para estudo, e dentre outras literaturas que o Delcio passou, para a gente poder estudar. Então, vamos nesse momento, agradecendo a Deus toda a oportunidade que nós recebemos aqui, de estarmos com Jesus, falando sobre Jesus e sobre a sua luz nesse mundo, e que essa luz possa nos envolver a todos, a nossa amada rádio, Web Rádio Cristo Consolador, que cada vez mais possa levar bênçãos e consolações aos corações necessitados de amor, de amparo, para o aprendizado também, toda e qualquer finalidade do bem, que possa essa Web Rádio se tornar uma ferramenta para os irmãos que buscam. Agradeço a todos os nossos ouvintes, queridos nossos ouvintes, agradeço especialmente Delcio e Marília, meus queridos amigos, né, meus orientadores, que Jesus, nosso Mestre Divino, esteja com vocês e com toda a sua família. E todos os ouvintes também, todas as pessoas que vão aqui, né, assistir esse programa, que possam receber a paz, o amor e a luz do Mestre Jesus. Vamos agradecendo o coração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou para darmos por encerrado o programa de hoje.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.